Bem, boa tarde a todas e a todos. Estamos chegando ao final do nosso dia de programação. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar continuidade ao ciclo de debates Mercado Audiovisual Brasileiro, Conexões Globais, que integra a programação da 18ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, e ao 15º Brasil Cinemundi, Encontro Internacional de Coprodução. Com um olhar atento para as novas tecnologias, a diversidade e as perspectivas internacionais, o ciclo de debates desta edição traz o tema Transformações e oportunidades no audiovisual brasileiro. Inovação, inclusão e conexões globais, propondo abordar a profunda evolução pela qual o setor audiovisual tem passado nos últimos anos, com a participação de 60 profissionais no centro de 16 atividades, dentre debates, painéis e workshop. O debate Mercado Audiovisual, Novos Modelos de Negócio, que discutirá novos formatos de financiamento, parceria e distribuição que estão surgindo no mercado e como eles podem fortalecer o setor audiovisual. Como a indústria audiovisual está se adaptando às mudanças tecnologias, às novas demandas do mercado e à internacionalização das produções. Como aproveitar as novas oportunidades de mercado e como construir modelos de negócios que atendam às demandas de um público cada vez mais diversificado e conectado. Compõe esta mesa de debate como mediador Pedro Butcher, colaborador do Brasil Cinemundi. Vamos saudá-lo, por gentileza. Integram a mesa também Cosimo Santoro, Santoro, da World Sales The Day Open Rio, Itália. Leonardo Ordonez, assessor da MAF, Festival de Málaga, Espanha, Chile. Letícia Friedrich, produtora e distribuidora da Vitrine Filmes Brasil. É Friedrich, desculpe-me. Produtora e distribuidora da Vitrine Filmes Brasil. E Meinhof Zurhorst, tutor, é isso? E presidente da Comissão de Seleção do Luxemburgo Filme, Alemanha-Luxemburgo. Obrigada. Este debate conta com tradução simultânea para o português. Quem tiver interesse pode retirar o rádio aqui na porta do auditório. Agradecemos nossos parceiros e patrocinadores que viabilizam esta edição. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, Patrocínio Master Petrobras, Patrocínio Claro, Aimoré, Caixa, Ancine, Itaú, CEMIG, Copasa, Codenge, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra, Circuito Liberdade, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas Gerais, Cine Santa Teresa, Idealização e Realização, Universo Produção. BH nas telas. Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Governo de Minas Gerais, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que este debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cinebh.com.br e no canal do YouTube da Universo Produção. A Mostra CineBH e Brasil Cinemundi acontece até o dia 29 de setembro em 10 espaços da capital mineira, com uma programação intensa e gratuita. Sigam nossas redes sociais, @Universo Produção, e usem as hashtags CineBH e Brasil Cinemundi. Fiquem por dentro de tudo que acontece no evento internacional de cinema da capital mineira. Passo agora a palavra, então, para o Pedro, que irá conduzir a apresentação deste debate. Obrigada. Bom, obrigado. Queria agradecer a presença de vocês, a presença da mesa e o Universo também, pela organização, né? E estou
peço desculpas pelo atraso. A gente nem vai poder estender muito, que a Letícia tem uma sessão, mas a gente consegue até 19 pelo menos. Vamos ver se a gente consegue. Pelo menos essa mesa aqui é menorzinha, né? As outras foram tão grandes. Então, acho que isso dá chance para a gente também ter conversas, né? O tema da mesa de hoje me lembrou muito, alguns anos atrás, eu tive contato com um relatório que foi produzido por um fundo público de financiamento ao cinema da Suécia e dos países nórdicos, chamado Film i Vast. E eles produziram um relatório chamado Public Funding at Crossroads, né? Financiamento público do audiovisual como um todo numa encruzilhada, digamos assim. E a ideia desse relatório era de que as estruturas, de uma forma geral, legais e regulatórias, e de as formas de financiamento estavam ainda estruturadas segundo o modelo do século XX predominante, né? Que era um modelo mais analógico e era um modelo que tinha a sala de cinema, tinha uma centralidade que ela já não tem mais. E então a pergunta do relatório era o que mudou e como a gente pode pensar novos modelos sem perder o que nós consideramos como prioridade, que seria manter a autonomia da produção independente, manter a possibilidade de uma produção mais autoral, né? Ou mais, não necessariamente com um propósito predominantemente comercial. Então, era um relatório que eu achei realmente interessante, assim, tipo, aquele que faz as perguntas que eu acho que precisam ser feitas, né? E era um relatório que justamente não trazia respostas. A proposta dele era fazer essas perguntas, e foram consultados muitos produtores, muitas pessoas estão atuando no mercado em relação a isso. Isso é fácil de achar na internet. Se colocar lá Public Funding at Crossroads, Film i Vast, aparece fácil. Então, eu só queria fazer essa breve introdução, e a gente combinou assim, de cada um falar mais ou menos, no máximo uns 10 minutinhos, para a gente depois poder fazer um Q&A, né? Perguntas e respostas. Então, talvez eu peça, vamos seguir talvez a ordem da mesa, assim, podia de repente começar com o Leonardo. Aqui vai, inclusive, oferecer um workshop, que a gente já teve um gostinho dele no ano passado, é excelente, recomendo para quem puder participar. E aqui também fica alguns spoilers, talvez, do workshop. Obrigado. Ahí sí. Muchas gracias por la invitación. Obrigado pela apresentação. Normalmente, quando a gente pensa em modelo de negócio, nós temos um preconceito por parte dos realizadores com relação a ter que pensar que, junto com o seu filme, necessariamente eles têm que gerar algum tipo de estratégia que obriga a sair do mundo da arte para entrar no mundo da economia. De fato, você vê um produtor, ele é um produtor executivo de um filme, e o produtor executivo de um filme é quem tem que procurar a melhor estratégia, não só para angariar os recursos, mas também para chegar com o seu filme ao diretor ou à diretora que seja, e a um público. Essa é uma prática que foi gerada no século XX, e pela evolução que o cinema teve, que tem, de fato, um desenvolvimento industrial muito importante. Entretanto, as condições nas quais a produção independente vai sendo levantada durante o século XX não totalmente são compreendidas pelas indústrias mais fortes que se desenvolveram
em torno do Y como cinema. eso ha ido ocurriendo, E como isso foi acontecendo, llegado al siglo XXI, chegando no século se le XXI, está pidiendo a los foram equipos pedindo aos independientes times que independentes innoven que eles frente a inovassem una situación frente a que uma viene situação heredada que vem del sendo siglo herdada do século XX, XX, con com prácticas del siglo XX, práticas do século que en XX definitiva que están definitivamente atentando estão contra la propia indo em realización contra da própria realização independente. Eu vou explicar. Quando uma pessoa pensa etimologicamente na palavra negócio em espanhol, o negócio é a negação do ócio, do lazer. E negar o lazer significa trabalhar. Os modelos de trabalho, em qualquer parte, em qualquer disciplina, em qualquer indústria, obedecem às condições que o ecossistema ao qual eles pertencem, nesse caso, no caso do audiovisual, vão sendo desenvolvidos para que os trabalhadores do mundo do cinema possam se desenvolver em melhores condições. E o que foi visto, e de fato ontem nós participamos de uma conferência importante sobre políticas públicas, é que melhores condições tem esse século XXI no qual estamos, no ecossistema, para melhorar as condições dos modelos de trabalho ou dos modelos de negócio dos produtores independentes do Brasil, do Chile, do Peru, da Bolívia, do Uruguai, da Argentina, de toda a América Latina, inclusive de toda a produção independente do mundo inteiro. Quais melhores condições normativas? O que estão fazendo as universidades para melhorar as condições tecnológicas? O que está fazendo o governo na sua institucionalidade com relação às políticas públicas? Quais papéis estão tendo as associações de grêmios para melhorar a produção independente? E qual o melhor modelo de negócio tem o território para poder exigir ao produtor ou à produtora independente melhores condições para desenvolver o seu trabalho? A cadeia de valor da produção de conteúdos cinematográficos é imóvel, então ela, na verdade, ela sai do desenvolvimento, passa pela distribuição, coprodução e finalmente a comercialização do filme. Então, em cada parte desses trabalhos, dessa cadeia de valor, existem empresas do desenvolvimento de projetos, empresas produtoras de conteúdo, empresas pós-produtoras, empresas distribuidoras, empresas comercializadoras. Quando nós falamos de modelos de negócios, nós deveríamos tentar definir muito bem que tipo de inovação estão implementando as empresas de cada um desses labores, desses trabalhadores. Então, vocês que estão aqui, que são produtores, distribuidores, exibidores, estão sendo afetados pelo modelo de negócios territorial que tem a indústria. Assim, ela sendo precária, então nós devemos identificar quais são as variáveis a ser corrigidas, quem tem que corrigir, o que a política pública tem que corrigir, o que foi feito bem ou o que foi feito mal, para dar um estímulo para poder aproveitar a tecnologia e incorporar os modelos de negócios não só nas questões tecnológicas, não só para os empresários de cada uma dessas caixas da cadeia de valor, senão que também para mudar a lógica de sair do meu filme para desenvolver os nossos filmes. O século XX foi muito claro com relação à identificação de ofícios e profissões importantes no mundo do cinema para poder
levar adiante o meu projeto. O século XXI está colocando o desafio de mudar a perspectiva unilateral e individual da produção, da cadeia de valor, a ter que trabalhar de forma colaborativa, em situação em que nem todos os produtores gostaram dessas mudanças, e que definitivamente as pessoas que vão se integrando de forma mais incorporada, elas vão trabalhando em redes sociais. Então nós estamos trabalhando com conteúdos mais circulares, mais holísticos, mais integrais, mais integrados. Então as redes sociais estão trazendo conteúdos que já não são unilaterais com relação a diretor ou produtora querem fazer, senão que eles também estão tendo material para que o público expresse o que eles querem ver. Temos modificações nos modelos de negócio que impactaram fortemente em empresas produtoras tradicionais que vêm do século XX e que tiveram que modificar durante a pandemia, entre outras coisas, a sua forma de fazer, de trabalhar, de fazer seus modelos de negócio para poder se entregar ao desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável não é só sobre diminuir a pegada de carbono durante uma gravação. Significa, como a palavra diz, trabalhar em conjunto para que o produtor independente se sustente de melhor maneira nas redes de trabalho que o ecossistema pode entregar. Então, se a gente tem um ecossistema que é forte, que escuta, que dialoga e que melhora, claramente esses sistemas audiovisuais no futuro vão ter melhores possibilidades de fazer em melhores práticas, ao invés de voltar para as práticas do século XX, porque na realidade hoje em dia nós estamos vendo que temos que abandoná-las. E daí a inovação que a gente pode ter para poder desenvolver estratégias para a produção independente de melhor maneira, para mudar a lógica da produção para o conteúdo, se nós temos conteúdos LGBTQIA+, do meio ambiente, etc. E essas facilidades para elaborar estratégias, desde que os produtores, considerando ao ecossistema que eles pertencem, entendem e mudam as maneiras de fazer a mudança com relação ao que veio do século XX. Então, isso gera economia, isso gera conexão com públicos, a gente pode aproveitar melhor os recursos tecnológicos e a gente pode identificar os vazios de políticas públicas, as faltas, para poder investir recursos financeiros do mundo privado e do mundo público da melhor maneira para poder gerar um setor mais sustentável. E vamos falar sobre isso amanhã no workshop que nós vamos desenvolver e precisamente para poder identificar modelos de negócio como uma metodologia que foi desenvolvida no início do século XXI por Alexander Ostenbalder e que eu estou vendo como metodologia para todas as pessoas que querem progredir e melhorar a partir do século XX. Então eu convido vocês a participar amanhã dessa conversa. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada pelo convite, CineBH, Cinemundi. Muito bom estar aqui. Eu acompanho o festival e o mercado há alguns anos. Estou aqui representando a Vitrine Filmes, mas já estive aqui também como produtora. Convido a todos a assistirem no sábado, às 8 horas, do Cine Santa Teresa, o filme Amor, Plástico, Barulho. Foi um dos filmes, primeiro longa que eu participei como produtora executiva, que passou por aqui. E onde eu aprendi muito, onde comecei na minha carreira como produtora, depois me tornando distribuidora também. Eu vou começar lembrando um pouquinho da história da Vitrine, até para falar de como a gente começou, onde a gente está, pensando justamente em novos modelos de negócio, de financiamento, de produção,
que a Vitrine hoje ela é uma distribuidora, mas também, nos últimos 2 anos, começou a atuar como produtora. A Vitrine ela foi criada pela Silvia Cruz há 14 anos atrás, na Mostra de Tiradentes, no momento que a gente vivia uma efervescência do novo cinema brasileiro, novíssimo cinema brasileiro, como se dizia na época, e era um cinema brasileiro de novos realizadores, novos olhares, novas linguagens, novas narrativas, mas que não encontravam espaço em tela de cinema ou em outras telas para ser visto, ser discutido, né, e também criar essa formação de público para esse novo cinema brasileiro que estava surgindo. E aí surge a Vitrine. A Vitrine embarca com esses filmes num processo de distribuição, de parceria com redes de exibidores, com canais. Cria-se o projeto Sessão Vitrine, que existe até hoje, que foi um projeto criado justamente para difusão e comercialização desses filmes, com o intuito de formação de público, uma rede de parceiros de cinema, ingressos a preços populares. O projeto segue ativo, hoje tem o patrocínio da Petrobras, e a gente consegue seguir levando aí o melhor aí do cinema brasileiro, dos novos olhares, de filmes de festivais, filmes premiados, para mais de 20 cidades do Brasil, nas 5 regiões. E nesses 14 anos, a Vitrine hoje acumula aí mais de 250 títulos lançados em salas de cinema, e a gente, quando lança um filme, a gente lança primeiro em sala de cinema, depois também representa em outras janelas. E desses 250 títulos se criaram muitas parcerias e muitas relações que a gente mantém até hoje. A gente distribui, a Vitrine é distribuidora do primeiro filme e do próximo, do Kleber Mendonça Filho, por exemplo. Acho que é uma relação que a gente criou aí desde o início com o Kleber. A gente tem relações parecidas com outros diretores, como Gabriel Mascaro, Juliana Rojas. Temos agora a Anitta Rocha da Silveira também lançando um longa dela, trabalhando juntos no próximo. E seguimos olhando aí para esses novos realizadores que estão surgindo nos seus primeiros e segundos longas, né? E eu acho que nessa atuação da Vitrine, de estar trabalhando num primeiro filme e seguir continuando trabalhando em parceria em segundos filmes, uma boa relação, quando essa relação dá certo, a gente entendeu que a gente podia estar participando mais ativamente do processo de produção e de financiamento, de desenvolvimento, de financiamento de produção de um filme e também de distribuição. Então, há 2 anos atrás, a gente decidiu, como um novo modelo de negócio para a empresa, começar a trabalhar com filmes comerciais. A gente criou uma segunda marca, que é a Manequim Filmes, que hoje é focada em distribuição de filmes comerciais, populares. Seguimos com o carro-chefe a Vitrine Filmes, que é uma distribuidora focada no cinema independente brasileiro. E começamos com o braço de produção, no intuito de trabalhar mais proximamente de projetos do qual a gente quer ver acontecer desde o início. Assim. Então, quando a gente lançava filmes, primeiros longos de diretores, é normal a gente já receber o próximo roteiro do próximo projeto, que ainda está em desenvolvimento. Então, desde esse momento, a gente já lê o roteiro, já começa a trabalhar junto com o diretor e com a produtora no desenvolvimento desse projeto. A maior parte das vezes atuando como distribuidor e agora como produtora, em alguns casos. A Vitrine, nesses 14 anos, aí, tem uma relação muito vasta com vários players, né, vários canais, plataformas. Então, a gente tem uma porta de entrada também com esses players, que é um espaço onde a gente também consegue, junto com os projetos, com os diretores, com os produtores, também buscar aí um lugar de financiamento para o projeto, né? A gente atuou muito tempo assim como distribuidora. A Vitrine ela recebe do Fundo Setorial do Audiovisual um valor chamado SWOT, que é o suporte automático, que é um valor que a gente recebe referente ao desempenho comercial dos filmes que a gente lançou no ano anterior. E nos anos anteriores, há anos atrás, a gente podia investir no desenvolvimento, na produção e na distribuição de filmes. Então, a gente investiu no desenvolvimento de alguns projetos que hoje a gente vê aí com muito orgulho
em festivais, filmes que foram distribuídos. Acho que o caso mais recente é o Baby, que estava em Cannes. Então, a Vitrine lançou o Corpo Elétrico do Marcelo Caetano e o Marcelo Caetano apresentou para a Vitrine o próximo projeto enquanto distribuidora. E a gente gostou muito do projeto, da relação com o Marcelo, com o Ivan, também, produtor do filme, e apostamos no próximo projeto do Ivan. Então, o primeiro aporte que Baby teve foi de desenvolvimento da Vitrine Filmes. Então, naquele momento, a gente ainda não atuava como produtora, então foi uma aposta mesmo de querer ver que aquele filme acontecesse. E foi muito importante, porque aí o Marcelo teve um recurso para poder trabalhar bem no roteiro, o Ivan e o Marcelo tiveram recurso para poder ir para os festivais e buscar parcerias. Nessas parcerias, o filme encontrou produções, né, coprodução com a França, com a Holanda, e a Vitrine, em toda carreira do projeto, a gente sempre esteve acompanhando. Inclusive, quando teve a entrada do Telecine, do Canal Brasil como coprodutores, a gente também participou ali na negociação de fechar o melhor negócio para o projeto, né, pensando em coprodução e também em licenciamento do nosso lado. Seguimos fazendo esse trabalho agora com Baby, que teve uma estreia linda em Cannes e segue aí repercutindo e aqui no Brasil, especialmente, a gente se preparando para lançar ano que vem, mas recebendo já ofertas de outros canais e players interessados. Então, esse é um exemplo de um filme que a gente apostou lá no início. E agora a gente segue fazendo o mesmo. O atual recurso do suporte automático da Ancine, ele permite, nesse momento, na edição anterior e nessa que está agora, que nós temos agora para investimento só em produção, né? A gente sente muito, porque a gente também queria poder estar investindo em desenvolvimento, que a gente sabe o quanto é importante o desenvolvimento e há quantos anos não existe mais edital de desenvolvimento na FSA, na Ancine, né? A gente vê hoje editais de desenvolvimento só em fundos municipais ou estaduais, assim como também não tem alguns anos edital de distribuição na FSA. Então, anteriormente, a gente também podia pegar esse recurso para investir no lançamento dos filmes. Hoje não, é só em produção. Então, a gente também tem agora esse poder da escolha de que projetos a gente vai investir, né, de que projetos que a gente quer ver que aconteçam e que nós gostaríamos de produzir. E em alguns desses projetos a gente está atuando também enquanto coprodutores, né, trabalhando desde o início, pensando junto no desenvolvimento, buscando parcerias. Esse ano a gente filmou um projeto que é o segundo longa do Carlos II, que é um diretor aí que vem de uma carreira de curtas-metragens muito bacana, para festivais como Locarno e Cannes. E a gente conheceu o Carlos em festivais, o Carlos nos apresentou o próximo projeto dele para a gente distribuir. A gente gostou muito do roteiro e começamos a criar uma relação com o Carlos e um interesse de produção do filme também. E aí costuramos uma coprodução com a França. A parte do financiamento brasileiro, a Vitrine investiu via o suporte automático da Ancine, mas também fomos buscar, enquanto modelo de negócio, outras parcerias. Apresentamos o projeto para a Netflix. A Netflix também entrou nesse projeto num novo modelo de negócio, não investindo mais para ser um original, mas investindo também para ser como coprodutora. Então, assim, eu acho que um pouco do que o Leonardo falou, esses novos modelos de negócio é pensar nessa coletividade, né? Não só no meu filme, no meu projeto, mas como é que a gente faz esse projeto acontecer de uma forma coletiva, unindo a parte criativa da direção, a parte do produtor, que está ali nessa missão também de fazer acontecer, e trazendo junto outros parceiros que querem arriscar junto e ver essa obra acontecer, ver essa obra na sala de cinema, ver essa obra na plataforma. Então, no caso do filme do Carlos, a gente tem a Vitrine atuando como uma produtora e também produtora executiva. Eu fiz a produção executiva do filme, investindo na produção, mas também já trazendo num novo modelo de negócio a Netflix para estar arriscando junto com a gente na produção do filme, sendo uma segunda janela pós-cinema de exibição do filme. Então, acho que essa construção de pensamento coletivo, de financiamento e desenvolvimento e produção do projeto, acho que é o novo caminho que a gente se coloca, né? Até para a gente, enquanto também falando um pouco como produtora, não ficar tão refém só dos editais, né? A gente pensar novos caminhos, pensar essas parcerias com mercados internacionais e fazer, enfim, novas costuras aí, pensar em novos modelos de que a gente possa de fato estar colaborando. Hoje é assim que a Vitrine tem experimentado e tem sido uma experiência muito bacana. A gente segue também trabalhando e atuando como somente distribuidora. A gente não está agora se excluindo dessa parte do processo, mas enquanto modelo de negócio para a empresa, para a gente se tornou um processo, uma escolha interessante também,
financeiramente, porque a gente acaba também atuando como coprodutores, participando do direito patrimonial, das receitas. Mas é isso, mais uma vez, trabalhando junto desde o início e arriscando junto, né? Arriscando no sentido de que, se der certo, todos ganhamos, né? Então, eu acho que deixa aí um pouco essa reflexão de a gente buscar nossos caminhos. Hoje a Vitrine está se colocando dessa forma. Eu vejo outras distribuidoras aqui no Brasil também fazendo um caminho muito parecido. A gente segue sempre trabalhando muito próximo da produção independente, sendo muito parceiro, né? E sempre dando muita liberdade criativa, porque a gente acredita muito nesse cinema autoral, que é onde a Vitrine cresceu, se fortaleceu e cresceu junto aí com o cinema brasileiro nos últimos anos. E refletindo muito sobre esses novos processos aí de atuação e colaboração em conjunto. Acho que, por enquanto, é isso. Depois a gente pode falar um pouquinho mais e tirar dúvidas também. Obrigado. Meinhof? So, you can speak, Meinhof. Okay. Well, the situation in Europe Bom, a situação na Europa é um pouco diferente na Europa, então nós não temos uma indústria visual, nós não temos, na verdade, Empresas bem pequenas, porque nós não temos o setor individual audiovisual. Então, os filmes completamente dependem dos fundos públicos, etc. Então, nós temos uma situação bem complicada, mas, na verdade, eu não sei, por exemplo, de filmes que são de coprodução entre França, Espanha, etc. Eu não sei o percentual. Ou, por exemplo, outros países, porque é uma situação bem complicada. Então, a produção de filmes pode ser bem complicada. Então, nós podemos pensar que, com relação às armadilhas que nós podemos ter, nós temos os financiamentos e o dinheiro, por exemplo, que eles pensam em utilizar nas regiões. Nós não estamos falando de Luxemburgo ou da Alemanha. Vamos falar, por exemplo, de um número, tipo, mais de 1.000. Eles querem, a gente pode oferecer 1.000 e eles querem gastar bem mais. E aí você tem que trazer o dinheiro se você quiser fazer isso. E você tem que fazer isso de maneira independente. É bem difícil. Mas para cooperação com países latino-americanos, essa questão é bem limitante. Então, nós estamos falando de empresas que podem, de empresas que estão transmitindo e que querem investir em filmes franceses, por exemplo, e etc. Então, por exemplo, filmes alemães são filmes europeus. Então, com relação à regulamentação, nós sabemos que eles não são, de fato, europeus no que se refere à produção do filme. Então, temos muitas crises e nós ainda temos muito dinheiro para a produção, porque, na verdade, são fundos públicos, fundos do governo. E isso quer dizer que a gente tem mais filmes em países maiores, com mais dinheiro, por exemplo, filmes como a França e a Alemanha, que são sempre muito lançados. E a questão é: onde esses filmes podem ser vistos? Esse é o problema. Então, hoje, a questão da distribuição para nós é a mais difícil, porque, por exemplo, países como a Alemanha, que tem um compartilhamento de mercado que é 17% da América, França também. Então, vocês podem imaginar que vocês têm vários filmes, filmes nacionais ou coproduções europeias, e eles não acham distribuidores. Então, depois da pandemia, a situação ficou pior,
significando que os cinemas ficaram fechados por 1 ano ou 2, então só metade deles sobreviveu, e aí não todos eles puderam ser reabertos, só a metade. E a mesma coisa para os distribuidores, então eles tentavam vender filmes para emissoras de TV, mas aí as emissoras de TV não queriam comprar uns filmes, porque elas também investem em produção e elas não queriam comprar um filme. E aí isso é um problema enorme, porque vamos pensar nos filmes da América Latina ou de países europeus, eles sempre são relacionados a pequenas empresas, e as pequenas empresas não sobrevivem. Então, nós temos distribuidoras que são grandes, mas as empresas, as pequenas empresas hoje, na verdade, têm distribuidores e produtores, não só para filmes, mas para entretenimento também. Mas temos produtores que fazem cinema autoral e que são, na verdade, só sobrevivem as que são parte de uma empresa maior ou de um perfil editorial. Bom, parece bem inocente, mas na verdade é assim que é na maioria dos mercados da Europa. E pensando no mercado do cinema independente, a gente não tem um mercado grande. Graças a Deus, a França é o melhor mercado. E aonde eles conseguem distribuir os filmes? Então, na Europa, basicamente, a Netflix não compra mais nenhum dos filmes, ou a Paramount, ou qualquer outra companhia. Eles não compram esse tipo de cinema independente, artístico. E aí, esse é o nosso problema. Então, temos algumas consequências com relação aos investimentos e pensando na produção e não especificamente a distribuição. E essa é a nossa situação ainda. E nós temos várias questões que vocês têm que ir atrás para pensar em títulos, em holdings e apoio. Eu sei que no Brasil vocês têm vários festivais e também na Europa também temos vários festivais e seria um mercado de segunda alternativa e também onde as pessoas têm contato com as companhias e também poderiam produzir, cobrar por esses festivais, conseguir dinheiro desses festivais. Talvez, não sei, 20 festivais ou não sei. Na verdade, esse é um segundo mercado para essas pessoas que trabalham com filmes independentes. Então, temos o comitê de seleção de Luxemburgo e nós temos vários filmes que fizeram parte da produção de cinema de Luxemburgo. Então, eles têm 2 filmes e não sem distribuição. Então, eles têm vários produtores. E quando a gente fala de modelos futuros, então nós pensamos em coproduções menores e aí eles se convertem nos seus próprios coprodutores. Então, nós temos que dialogar com os exibidores dos cinemas e os cinemas de Luxemburgo, por exemplo, onde a gente tem mais filmes independentes ou filmes americanos, mas eles todos são comprados pelos cinemas americanos, pelos produtores dos cinemas americanos. E aí, essa é a nossa situação, pensando em trazer os seus próprios filmes para as suas próprias pessoas. O Luxemburgo é um país que, na verdade, tem não tem produção dos seus próprios filmes. Então, eles nem sequer compram filmes. E é uma situação bem estranha, mas os filmes são muito importantes para justificar também que
Os políticos e o governo porque eles estão investindo em cinema, porque os festivais são a garantia de que os filmes estão sendo exibidos. Então, cada país particularmente tem o seu problema da questão das línguas diferentes. Então, os filmes dificilmente saem dos seus próprios países na Europa. E aí temos os filmes festival, é claro, os festivais de filme, claro. Mas nós tivemos um dos filmes europeus que não foi para Luxemburgo, não foi para lugar nenhum, porque, na verdade, ele não foi vendido nem para outros países. E muitos dos filmes não tem nem sequer audiência na França, nem na Alemanha, porque o filme, na verdade, estão em problemas de linguagem e de divulgação dos filmes. Então, bom, assim é como nós estamos agora, essa é a nossa situação, e eu acho que no futuro algumas pessoas vão pensar em coproduções e vão fazer novas empresas e fazendo também novos acordos com os distribuidores e voltando a criar os novos cinemas para pensar em produções e coproduções. Mas com relação à situação que a gente tem na Europa, é algo que fica altera mais o modelo com relação a certo tipo de filmes. Mas para o cinema independente, para formar cooperativas de colaboração e talvez dentro da Europa com diferentes conselhos de diferentes filmes, a gente tem que pensar em diferentes parceiros. Na Itália, por exemplo, nós temos pessoas que distribuem os filmes e também a cooperação entre essas pessoas foi crescendo, e também diretores e produtores na Alemanha. E até agora a cooperação entre essas pessoas fez parte disso. No futuro, para que a gente possa sobreviver, nós temos que pensar em conservar o cinema independente. Na verdade, temos os investidores dos filmes europeus, então nós temos que pensar nos grandes transmissores, então no que eles estão fazendo e como vamos difundir isso, pensando em numa emissora francesa que tinha produção de ficção, e eles foram os únicos que conseguiram difundir e investir em coprodutores nos primeiros anos. E, enfim, eles passaram a fazer parte do mercado internacional. Então, na Alemanha e na França, por exemplo, nós temos diferentes coprodutores e nós temos diferentes tipos de investimentos, porque às vezes a coprodução não faz muito sentido, porque isso aumenta o orçamento sem necessidade. Então, parece que é algo bem difícil, mas na verdade, quando nós pensamos em estações que estão investindo no cinema, nós temos muito poucas, e pensando nos fundos e nos investimentos, por exemplo, em Berlim, onde eles investiram em filmes da África, da Ásia e da América Latina. E nós temos também outro fundo regional da Alemanha, que tem pequenas empresas para investir junto com filmes da América Latina também. Mas em Luxemburgo nós temos algo que é chamado Cinema Alemão, que
que apoia filmes de países da América Latina e também que são considerados com baixa capacidade de produção. Então, em países mais pobres com relação à produção de países. Então, nós apoiamos com esses coprodutores de Luxemburgo. E, sim, bom, Luxemburgo gastou mais de 100 mil euros pensando em coprodução. E nossos resultados são muito bons, então isso faz sentido para nós. A outra coisa que eu queria falar aqui, apesar do fato de que a gente tem fundos do governo, nós temos a questão aí do estresse político de vários países e de países que têm alguns problemas com relação a outros países. E a primeira coisa é que muitos governos querem matar a cultura e acabar com o cinema. Então, aí a gente pode ter um problema no futuro com relação às mudanças políticas que nós vamos ter, porque o cinema é sempre considerado a última prioridade. Então, eu não sei qual vai ser o futuro do cinema com relação à mudança do governo. Na verdade, nós temos que pensar em produzir as histórias certas, e você pode fazer vários filmes com pouco dinheiro, até mesmo em países como Estados Unidos. E, por exemplo, eles produzem muito, como Kelly Richards, e os seus filmes custam 3, 4 mil dólares. Então, bom, eu acho que eu falei demais aqui, né? Enfim, é só uma visão que eu tinha sobre isso. Então, muito obrigado. Obrigado. Cosimo, World Sales, he's representing films in film É festivals bom pensando na representação em festivais de filme. Eu vou tentar falar um pouco de espanhol e um pouco de português. Essa questão de novos modelos, para mim, é uma questão muito ampla e muito difícil, porque, de fato, eu não sei o que é um novo modelo e como podemos fazer isso. E eu me refiro principalmente à existência de plataformas de conteúdos muito breves, como TikTok e etc. E isso pode arriscar de ser o futuro da visão, porque nós estamos sendo tão manipulados. Por isso que, bom, voltando ao cinema, é mais difícil, porque nós temos uma agência de vendas que existe tem 12 anos, e em 12 anos eu não pedi nenhum euro para ninguém para fazer nada, e nós fazemos todos os mercados principais, nós investimos dinheiro em Berlim, em Cannes, e nós participamos com outras participações europeias, como o American Film Market, também apoiando a promoção de American e European Films, e eu pedi reembolso. Então, é um pouco difícil para mim entrar nessas lógicas, onde o que alimenta o cinema, principalmente o filme do cinema de hoje, são os fundos públicos. Porque quando eu tenho filmes que participam de festivais internacionais importantes, agora em Berlim, nós tivemos a Cidade de Campo de Juliana Rocha em Veneza, que ganharam um prêmio, ambas delas, e que foram sustentadas pelos governos locais e instituições locais. Eu deixei que a produtora gerisse tudo, porque o nosso sistema é um sistema que eu sei que parece
É estranho dizer, mas é um modelo de independência total, de um sistema que eu não sinto, mas eu faço parte de uma maneira transversal desse sistema, é claro, porque é uma experiência coletiva, como se dizia, mas eu prefiro que os meus filmes viajem com o que de fato, que é o resultado do trabalho. Então, quando a gente fala de modelos e de fundos, porque nós existimos somente para dos investimentos e do que os produtores ganham nos nossos filmes. E, claro, hoje o sistema cinema, indústria e mercado, uma coisa é o cinema, outra coisa é o mercado. O mercado é onde a gente se compra coisas, então nós temos participantes que dão sentido à palavra mercado e indústria, que são eventos como esse, que a gente se discute, mas a tendência é que o cinema independente que era feito no século passado já não é um cinema independente, porque todos os filmes independentes de hoje dependem de fato de investimentos, de tutoria, de work in progress, de assessores, de programadores. Então nós de fato perdemos o sentido da independência, né? Tem muitos anos que um produtor independente ele fazia o risco de fazer o próprio filme, e aí com uma pessoa só, e ele fazia sua própria trajetória. Agora o cinema independente já não existe, é um cinema dependente, porque o verdadeiro cinema independente, você não consegue encontrar isso em qualquer lugar também, nem em lugares como esse, porque aqui também nós temos todo um progresso que os cinemas têm que fazer para fazer parte disso e serem integrados. Bom, de qualquer forma, eu acho que a questão dos fundos continua sendo primária e, com certeza, permite às produções de existir. Porque, diferentemente, com toda a situação que nós temos hoje, na época contemporânea, seria muito difícil fazer o contrário. Então, a indústria do mercado tampouco permitiria isso. A questão é que, como Meinhof estava dizendo, nós estamos indo para uma temporada meio obscura a nível de suporte, pelo menos pelas instituições públicas. Então, eu estou falando de horas. Faz anos eu me vi em Berlim com os filmes do Brasil, que tinha um filme totalmente brasileiro, que era do... uma era da Luana Melgaço e a outra ganhou dois prêmios, e naquele momento a Ancine financiou esses filmes, e no final tivemos um problema com relação ao dinheiro, porque toda a situação estava mudando. E agora a situação é diferente, agora temos a Cine, que tem a Argentina, Colômbia também teve uma temporada muito dura com relação ao financiamento, então, mesmo que o cinema colombiano tenha uma história muito longa, nós sabemos que agora a situação é um pouco mais positiva, mas tudo depende sempre de como a situação política se volta e muda a vida das pessoas, do país e, consequentemente, a vida das produções. Por exemplo, agora na Itália, eu, às vezes, estou muito feliz de pedir dinheiro, porque meus colegas estão esperando fundos e dinheiro. Tem 3 anos de América Film Art de 2021, de 2022. Então, esse é um problema de investimento de dinheiro. E esse dinheiro não chega a tempo, ou chega quando você tem que investir outro dinheiro. Então, isso me faz sentir tranquilo, porque eu não sei se eu seria capaz de gerir isso. Claro, eu tenho uma agência pequena, não é muito grande, então as coisas podem ser simples, mas também nesse momento nós temos problemas a nível de fundos e financiamento com relação ao governo, e também algumas pessoas que não são tão simpáticas, por exemplo, o ministro da Cultura, que foi indiciado por algumas coisas que não pertencem ao seu âmbito cultural.
Então é muito Però difícil. effettivamente io credo Mas de che fato eu acredito que para um diretor e produtor independente que está fora de um sistema que funciona e que de certa forma está mudando também em vários níveis, poderia não ser tão positivo pensando em um futuro do cinema com relação aos seus próprios meios e seus próprios projetos. Eu acredito que, de fato, considerando que uma vez os filmes estão prontos, não tem uma resposta certa por parte da distribuição, que está sempre sofrendo, porque quem é corajoso e compra filmes independentes não sabe depois como manejá-la dentro dos cinemas do seu país, porque não tem espaço e não tem público, e pelas plataformas que também sofrem com relação ao poder de aquisição, porque isso também está mudando. Então, eu acho que também essa questão seria de sobreviver, se unir e criar filmes pequenos, porque assim os filmes poderiam voltar-se a um tamanho menor e mais independente e de continuar tendo uma comunidade de cinema que responde a isso, porque o público geral não está nesse lugar, está com filmes americanos, está com conteúdos de plataformas, de redes sociais. E isso não pode ser mudado, o que tem que sobreviver, eu acredito que seja essa experiência coletiva das pessoas que gostam de outro tipo de cinema. E, bom, hoje parece impossível que isso foi feito sem investimento, e os investimentos dependem de problemas políticos, então é um problema bem grande. Então, esses novos modelos, eu não aplico nenhum modelo específico, porque, na verdade, nós estamos bem longe desse modelo, mas eu acho que a gente tem que se adaptar e pensar que, de fato, tem um sofrimento geral e o mundo que está mudando tão rapidamente, e o novo modelo já está velho para mim com relação a essa questão. Então, nós temos que nos unir e tentar continuar defendendo certo tipo de cinema com os meios que a gente pode encontrar. Eu sei que não é muito encorajador, eu sei que é meio complicada essa barra, mas a gente tem que apoiar a experiência dos festivais, e temos uma temporada também que quase os festivais, existiam festivais muito grandes, e depois os festivais já não foram tão considerados, sendo que antes os festivais eram, tipo, fodas, né? E agora é um outro sistema, a gente está falando outro sistema para fazer com que um filme seja visto. Mas também com uma outra problemática, porque os festivais têm as partes dos programadores também. Então, hoje um filme não pode ser tão longo como antes, porque muitos festivais dependem dos fundos públicos, e os fundos públicos nós temos o lançamento global, nacional, e são festivais que têm tamanho médio ou pequeno, e temos essas lógicas que estão sacrificando os filmes. E se antes um filme viajava 2 anos, agora ela viaja 6 meses. Porque depois vem outros trabalhos em progresso, outros projetos que demandam fundos. Então, temos uma outra cadeia de valor diferente, e a gente tenta pensar nessa trajetória para manter vivo ou não um certo tipo de produção. Obrigado. Assim, acho que só vou colocar algumas questões que eu anotei aqui a partir das falas de cada um também, de repente como provocações também. Uma coisa que eu me lembrei a partir da fala do Leonardo foi um filme da Agnès Varda, um documentário dela, que é de 2019, é meio que o filme testamento dela, né? Chama Agnès par Varda. E ela começa, o filme é quase uma palestra dela, ilustrada com a trajetória dela, e ela começa descrevendo o processo dela em 3 fases, 3 etapas. A primeira é a inspiração, a segunda, a criação, e a terceira é o que ela chama de partage, compartilhamento. E ela fala também que a criação é um trabalho. Então, eu não só já amava Agnès Varda, como eu passei a admirá-la mais profundamente
depois desse documentário, em que ela esmiuça o processo dela, primeiro porque ela fala que a criação é um trabalho, né? E eu acho que uma das questões, inclusive, que eu tenho pesquisado e tentado levantar aqui, é essa coisa como o cinema e o audiovisual se organizaram num trabalho extremamente estratificado e com uma divisão muito rigorosa entre o que seria um trabalho criativo e um trabalho manual, né, que é o above the line e o below the line. E como, por exemplo, tem um esforço enorme do below the line, das pessoas que trabalham no set, para serem reconhecidas como pessoas que também são criativas, e talvez a coisa mais difícil do mundo sejam as pessoas que estão do lado chamado criativos se reconhecerem como trabalhadores. Eu acho isso muito interessante, né? Assim, e como a Agnes Varda, por exemplo, nessa colocação, dá um sentido para isso que eu acho maravilhoso, né? A criação é um trabalho. E segundo, porque foi uma das poucas pessoas que são do fazer audiovisual que falam em compartilhamento, né? Que está preocupado em dividir. E é o seguinte, a Agnes Varda, ela fez filmes que são filmes de ficção, de produção altamente complexa, né? E fez filmes documentais com uma câmerazinha de vídeo e fez instalações para museus, né? Ela trabalhou em todos esses aspectos, ou seja, ela, para mim, é a prova mais viva de que, e muito viva ainda, né? Eu espero que ela seja um exemplo para muito tempo, de que não existe essa divisão tão séria entre o que seria uma indústria e uma arte, né? E que, principalmente, é possível você pensar em escalas diferentes. A gente só costuma pensar que só existe um tipo de escala, que a gente tem que chegar lá, que é a escala da grande produção, né, digamos assim, ou do valor de produção. E ela trabalhou, sei lá, né, para quem viu Os Catadores e Eu, é uma câmera de vídeo filmando pessoas que catam batata, gente, sabe? E faz um filme incrível a partir disso. Então, só para deixar essa... E aí, eu penso um pouco assim que, se você for pensar... Né, aí é uma coisa que eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa questionar, e que eu acho que é uma dessas questões que a gente precisa atualizar de forma urgente. Porque a gente tem uma visão muito linear da cadeia produtiva, produção, distribuição, exibição, né? Primeiro que eu acho que os termos distribuição e exibição já não dão conta mais, né? Porque, justamente, eles estão lá presos no modelo da sala de cinema, e quando a sala era o único acesso que você tinha às obras audiovisuais, já não é mais assim. Então, eu sugiro, e eu tenho trabalhado isso com uma pesquisadora amiga minha, tentar trocar isso para difusão e circulação, de uma forma geral, que seriam campos que você vai trabalhar tudo isso. Gente, hoje em dia, a grande maioria dos filmes ela é vista ou em festivais, né? E o público dos festivais não é contabilizado, e é um público enorme, e é um público que, às vezes, é não pagante, mas muitas vezes é um público pagante. Então, como é que esse número está de fora, né? Então, como esses números... Então, é aquela coisa, desde muito cedo, por exemplo, Hollywood entendeu que esse é um negócio da informação, que a informação é fundamental. Então, assim, a minha outra provocação é, tipo, a gente precisa de acesso à informação, né? Pensando se hoje os filmes também estão sendo vistos nas plataformas digitais, o que é considerado visualização? Isso ainda mais é uma super caixa preta que os streamings têm mantido lá como uma informação valiosa, e que, hoje em dia, a informação ainda na sociedade, como a gente falou um pouco ontem, não sei quem estava aqui, mas a gente vive hoje na economia de dados e economia da atenção, onde a informação ganhou uma importância ainda maior do que já existia antes. Mas, lá, né, no começo da indústria, já era assim. E, se você for pensar bem, nunca foi propriamente linear dessa forma, né? A Boca do Lixo é genial, assim, eu tive uma aula sobre os filmes da Boca do Lixo, que é uma produtora, não era uma produtora, um conjunto de produtores de filmes muito populares. O cartaz nascia antes do filme. Os produtores pensavam nos cartazes e, a partir dos cartazes, eles pediam os filmes. A Variety, por exemplo, não raro, coloca lá, Disney anuncia as datas de lançamento para os seus próximos 18 filmes da Marvel, Disney Animação e tal. Os filmes nem o projeto está definido ainda, mas a data já está definida, porque planejamento é tudo. Ainda mais a lógica do cinema hegemônico é uma lógica de ocupação. Então, eles precisam dessas datas muito
definidas com muita antecedência para já garantir, inclusive, que nos mercados internacionais como o Brasil, essa data vai estar garantida, né? Então, só para colocar algumas provocações aqui, porque eu acho que é um pouco o que eu digo que a gente, por exemplo, acho que a parte principal que a gente precisa se atualizar é a questão dos indicadores, das informações. O que significa o sucesso de um filme hoje, né? Não pode ser mais só o público pagante numa sala de cinema tradicional. A gente precisa entender isso. E também entender que tem espaço para tudo, né? Viva Agnes Varda, que fez todos esses... E é isso, ela pode estar fazendo uma instalação para o museu, mas ela está preocupada também que as pessoas tenham acesso a esse trabalho. Quer dizer, e hoje em dia, como está tudo muito estrangulado, eu costumo falar que a gente pensa muito no direito do público ter acesso às obras, que é fundamental, mas a gente tem também que se perguntar, hoje em dia, acho que a pergunta principal é o caminho inverso. O que as obras precisam fazer para que elas atinjam o potencial de público que elas têm, né? Que é um potencial, e isso é o que é a coisa mais frustrante, eu acho que é para a maioria das pessoas, e para mim também, que trabalho na crítica, na curadoria e na programação. Filmes que você vê que teriam um potencial imenso, né, de público, assim, ou pelo menos um pouco maior do que eles, que você sabe que a realidade vai dar para esses filmes. Aí, porque isso eu penso assim, e a coisa mais legal que eu vejo hoje são pessoas que fazem filmes que estão engajadas na promoção dos seus filmes. O Kleber Mendonça Filho é um cara que pensa isso, né? Do Retratos Fantasmas. O André Novaes Oliveira, agora na Filmes de Plástico, a Filmes de Plástico montou uma distribuidora e eles estão trabalhando numa campanha que está lá colocando o filme, fazendo uma paródia dos filmes de comédia romântica dos anos 80, né? Tipo Uma Linda Mulher. Já vi críticos dizendo, gente... É isso mesmo que a gente quer? Eu falei, cara, é isso que eles querem, tá mais que certo, porque esse filme é lindo, tem um potencial incrível, vai ser desses filmes que a gente vai ver e vai falar, gente, que tristeza que esse filme poderia ter chegado mais longe e não vai chegar. Então, desculpa, foi quase que um desabafo também, né? E falei um pouquinho demais, mas acho que eu lancei algumas provocações que podem estimular respostas de vocês e também perguntas de vocês, porque aí a gente ainda tem mais uns 20, 25 minutos, meia hora para conversar. Eu não sei se alguém já quer responder, mas qualquer coisa a gente já tem uma pergunta ali da Beth aqui na frente. Enquanto o microfone não chega, alguém quer falar alguma coisa? Não sei, não. A Beth aqui, não sei se... tem, a luz aqui não me deixa enxergar, não deixa ver direito, mas tem dois ali atrás também, duas pessoas. Então, sou produtora, documentarista, e assim, pegando uma carona um pouco no que você falou, Pedro, eu acho que, bom, a gente já está no primeiro quarto do século XXI, né? E as formas de assistir filmes mudaram completamente, né? A gente não fala mais cinema, a gente fala audiovisual, né? E aí eu vejo assim que existe sempre nos debates, nos discursos, uma nostalgia daquela época que as pessoas iam ao cinema, né? E tem coisas até que eu acho terríveis, que as pessoas falam, não, mas tem 800 filmes produzidos e a gente gasta dinheiro com essa produção e esses filmes não passam na sala de cinema. Eu acho assim que já é hora da gente entender que é lindo passar na sala de cinema. Eu, por exemplo, adoro ver meus filmes na sala de cinema, mas eu sei que vai ter um público aquém do que eu gostaria que tivesse lá. Mas eu vou achar meu público na TV paga, vou achar meu público no streaming, vou achar o pós-cinema, para mim, essa que a gente chama de cauda longa, é onde está o meu público. É claro que os festivais são importantes, e eu acho que concordo com você que tinha que contabilizar, porque não só os festivais, mas aquelas milhões de debates que a gente passou o ano todo fazendo em todos os lugares do mundo, são super importantes e tem um público enorme que assiste. Só de faculdade, eu acho que eu já fui 200 mil vezes
todas as faculdades do Rio de Janeiro. E eu acho que tudo vai passar agora pelo streaming, a gente sabe disso. E eu acho que a grande questão, eu acho que não só no Brasil, mas esses problemas na Europa enfim, extrema-direita chegando, etc. Eu acho que agora, urgentemente, a gente tem que regular o streaming, porque esses caras estão se juntando, cada vez mais um compra o outro, vocês estão fazendo um negócio, um truste gigantesco, e eles têm que pagar imposto, né? No Brasil, os caras já estão há mais de 10 anos ganhando rios de dinheiro nesse país e não tem regulação. Então, eu acho que a gente regulando o streaming, garantindo uma cota e garantindo proeminência, que também é super importante. Não adianta a gente estar lá escondido, ninguém vai nos achar. E ao mesmo tempo, propriedade intelectual e etc., etc., eu acho que a gente, como mudou a forma de ver, a gente tem que fazer com que isso seja a forma também da gente viver de cinema, né? Eu acho que é uma questão que a gente vai ter que realmente se acostumar, né? Que o cinema, a sala de cinema e o festival vai nos ajudar imensamente a que as pessoas saibam que o filme existe e queiram ver aquele filme, porque está todo mundo falando dele, porque quando o filme vai para a sala de cinema é que a imprensa vai divulgar e você tem que ter, nessa hora, um ótimo assessor de imprensa e botar o filme na boca do povo. E, a partir daí, as pessoas vão procurar o seu filme no streaming da TV paga. Então, eu acho que essa é uma questão que eu gostaria que vocês discutissem, porque eu penso muito nisso. E eu fico muito triste quando você pega até um gestor público falando isso. Não, mas tantos filmes... Mas se os filmes estão passando na TV e se estão passando no streaming, isso aí Gente, são milhões de pessoas que veem os filmes. Quando meus filmes vão para a TV paga, eu ando na rua, as pessoas vêm falar comigo que viram o meu filme, né? Okay, I watched your movie. Posso fazer uma pergunta para você? Você, de que tipo de filme você está falando? Porque as plataformas não compram todos os filmes. Eu vendo para plataformas, eu vendo para Amazon, eu vendo para Apple TV, eu vendo para Netflix. Mas eu estava falando com esse sentido de nostalgia, mas de um processo de criatividade, de um cinema mais independente, menor, mais indefeso, que quase não existe, que precisa ser visto. Porque não é só um público generalista que olha uma plataforma na qual a gente pode encontrar milhares de conteúdos e a plataforma não vai comprar todos os filmes. Então, quando a plataforma, que é um instrumento muito útil hoje, eu admito, porque a gente está falando de contemporaneidade, então nós não chegamos a valorizar algumas propostas que poderiam ser valorizadas por um público que é um pouco diferente ou mais sensível a um tipo de propostas. Nós temos que defender esse tipo de propostas, porque senão só teremos decisões uniformes de plataformas que querem uma coisa um ano e depois eles querem uma outra coisa e falam que essa produção tem que ser tirada. Beth, posso só completar que talvez, Beth, só para te ajudar até talvez, Cosimo, que tem uma questão que eu acho que a Beth não estava se referindo necessariamente à plataforma de grandes corporações como Netflix. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente já tem uma situação de plataformas públicas, né? Às vezes até de institutos privados, como o Itaú Cultural ou SP Cine, algumas ligadas ao Estado, outras não. A gente tem streamings independentes e streamings com caráter curatorial, digamos assim, né? Em Baúba Play. Então, acho que ela estava se referindo mais a esse. E não justamente porque, de fato, né, as grandes plataformas têm um padrão ao qual, por exemplo, o cinema da Beth dificilmente se encaixa uma documentário. The Betty's question is not on that. Of course, claro que na Europa a gente também tem filmes que se dedicam a diferentes autores e etc. Na Itália a gente também tem diferentes plataformas. Eu tenho uma plataforma, por exemplo, que falo disso. Então, é simplesmente isso. Tá tudo bem, mas a experiência do cinema, que não é uma coisa nostálgica da sala, serve mais para defender um certo tipo de proposta que
também não vai para plataformas. Mas eu queria responder, falar rapidinho. Pedro já respondeu uma parte, né? Eu acho que... Mas a gente dizia, há 10 anos atrás, quando regulamos aqui no Brasil a TV a cabo, TV paga, a gente já dizia que, não... eu sei porque eu fiz parte dos movimentos pela democratização da comunicação, pedindo e lutando pela regulação da TV paga, que a gente nunca conseguiu regular a TV aberta, mas a TV paga sim. Dizia assim, não, mas imagina, não tem como eles exibirem filme independente brasileiro, não vai ter como, isso não vai acontecer. Eu acho que a gente tem que lutar por uma regulação, né? Eu acho que o que está faltando é regulação. O Brasil não está regulando, não está conseguindo regular, porque existe um lobby gigantesco deles no Congresso, e a gente tem um Congresso muito ruim atualmente. Mas eu acho que a gente tem que regular, e eu acho que, se eles forem obrigados a comprar uma cota de produção nacional, também vão entrar os filmes independentes, porque, no fim, eles vão entender que a gente quer ver esses filmes, porque tem público para esses filmes, tem demanda. E se eles forem obrigados a comprar, como foi no Brasil também na regulação da TV a cabo, isso transformou a indústria, transformou, desde a produção independente até os grandes produtores, porque tem lugar para todo mundo. Houve uma transformação, as produtoras cresceram, floresceram. Então, é regulação neles, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que tem uma coisa que talvez para os estrangeiros não fique tão clara, porque a gente tem alguns exemplos de política públicas e regulação que foram, alguns muito mal sucedidos, outros muito bem sucedidos, né? Eu cito muito o exemplo da Programadora Brasil, né, que eu acho que é um exemplo maravilhoso de política pública que levava filmes brasileiros para as escolas, bibliotecas, cineclubes e tal. E a gente teve a lei da TV paga, que foi revolucionária em vários sentidos e que realmente deu, foi uma coisa que provou para todo mundo que a regulação pode ser interessante para todo mundo. Houve muita resistência e eu estudo muito a questão das hegemonias, assim, né? E é bem interessante como a gente talvez só tenha conseguido emplacar a legislação da TV paga porque os canais de TV por assinatura nunca tiveram uma representação no Brasil. Todos os escritórios deles eram em Miami, né? Enquanto todos os outros grupos eles têm uma representação no Brasil, que significa que eles podem fazer um lobby e muito mais político, muito mais. Isso foi bem interessante de entender, assim, né, esse processo. E então, e aí de fato a gente entendeu que como uma política pública pode ser, enfim, interessante. Desculpa, eu estou falando muito. O Leonardo quer falar um pouco e depois a gente tem mais 2 perguntas ali. A ver, aí sim. Aí sim. Perdão. Então, precisamente do que nós estamos falando, talvez não deveria entender, eu acho que eu vou enfatizar isso. Quando eu digo que, na teoria, a situação das modificações dos novos modelos de negócio depende de como se satisfazem as necessidades, a primeira coisa que o setor audiovisual tem que fazer é identificar quais são as necessidades. Porque, provavelmente, você, com seu filme, tem vontade de querer chegar com seu filme até a Netflix. Porque a Netflix tem um modelo de negócio super definido, que é muito claro, e que se você não classificar isso ali, por mais que você queira estar na Netflix, você não vai estar na Netflix porque você não cumpre os padrões da Netflix. Então, quais são as ofertas a partir das necessidades que tem o setor audiovisual hoje, não as do século XX, as de hoje, com relação às necessidades de instalar novos modelos de negócio para satisfazer sua necessidade, porque com certeza que as suas são as de vários realizadores independentes. E aí eu paro.
O que estão fazendo os realizadores independentes para trabalhar em conjunto, quando, desde o século XX, a única melhor boa prática que continua acontecendo no século XXI é que as grandes conquistas do desenvolvimento audiovisual foram feitas de maneira coletiva com o setor audiovisual organizado, que exigiu necessidade, identificou as necessidades e colocou elas aonde deve ser compensado. E no seu minuto, isso se transforma em política pública. As políticas públicas satisfazem e são criadas para satisfazer necessidades setoriais. E de maneira mais ativa, quanto mais ativa seja a participação do setor, mais tempo ele será mantido no tempo. Então, nós podemos compartilhar isso a partir de uma experiência muito importante que a gente teve no Chile, onde vocês sabem que a história do Chile tem muita questão política. Então, nós recebemos um país com um setor audiovisual que estava decaído, totalmente fragmentado. E nós elaboramos uma política pública, não através do governo, mas do Estado, porque é muito diferente. Porque o Estado foi composto por todos e foi vital a participação da plataforma audiovisual chilena, que reuniu todos os prêmios do mundo audiovisual, e eu estou falando de 25 anos atrás, na qual, se vocês estão vendo filmes chilenos que ganham prêmios, empresas que estão sendo sustentadas nas redes internacionais, estão conhecendo conteúdo audiovisual, de cinema, curta-metragem, documentário, longa-metragem de ficção. Isso tem a ver com a identificação de 25 anos, a necessidade de alavancar a indústria independente do cinema chileno. E essa é a política pública que a gente instaurou no Chile, e eu acho que, na minha opinião, ela está ultrapassada, a gente precisa de uma revisão, porque a primeira necessidade que a gente tinha, que era de produzir filmes na pós-ditadura, já foi resolvida porque o mundo está conhecendo ela. Então, o que vem agora para o audiovisual chileno com relação ao que nós vamos pensar? Então, agora o Chile novamente recuperando a energia do setor, para identificar plataformas pequenas de streaming, particulares e independentes, e que não compitam com a Netflix, mas que sejam uma alternativa à visualização dos conteúdos que vocês estão produzindo. E também vai servir para se orientar. Temos filmes do Cinemundi que não todas estão pensadas para a Europa, estão pensadas unicamente para o Brasil e são bem válidas. Como também temos outras que estão pensadas para a América Latina, não para a Europa. Então, todas têm estratégias diferentes e nós temos que pensar na formação e na identificação primeiro da necessidade, não a minha necessidade, mas nossas necessidades. Boa noite, eu me chamo João Vitor. Bom, partindo do ponto que o cinema nacional é Hollywood e o cinema brasileiro é como se fosse gênero para tipo 90% da população geral, assim, por exemplo, eu venho de uma cidade pequena e acho que 90% só conhece os títulos mais famosos da Globo Filmes, entendeu? E se conhece, entendeu? Então, a gente está falando aqui nos debates todos sobre trazer a sociedade junto para defender a causa do cinema, mas a sociedade não conhece a causa, não conhece o cinema brasileiro. Então, eu queria... E a gente sempre fica esperando uma ação do governo e tal. Então, eu queria perguntar se existe alguma forma, sem ser esperar a ação do governo, o setor possa fazer alguma coisa para difundir o cinema, mesmo que seja na goela, entendeu? Igual no último debate a moça falou que vai inaugurar na rodoviária um cinema onde é que vai passar curtas, entendeu? Aí às vezes a pessoa
vai receber esse curta, porque, em vez de ficar esperando sentado no ônibus, vai lá e vê um filmezinho e volta. Entendeu? E essa é uma maneira. E elas falaram que elas fizeram isso por conta própria. Então, quais seriam mais maneiras, sem ser esperar um Salvador? Porque eu acho que isso nunca vai acontecer, talvez, né? Como já tem esperado-se muitos anos um Salvador. É isso. Obrigado. Eu sugiro, não sei se você chegou a gente não chegou a comentar muito disso aqui, mas a gente passou por 4 anos muito difíceis, né? E ano passado, por iniciativa inclusive da Universo, o Tiradentes foi a sede de um fórum, que foi justamente uma coisa um pouco que o Leonardo está falando. Foi uma reunião de muitas pessoas do audiovisual dos vários setores diferentes para pensar como restaurar, né, o audiovisual e justamente identificar as necessidades do setor audiovisual e fazer uma proposta. Então, o resultado do Fórum de Tiradentes foi uma publicação que está disponível na internet no site da Universo Produção. E muitas dessas questões que você falou estão um pouco lá, assim, como é que o setor vê exatamente isso. Então, na verdade, quando estou falando aqui dessa complexidade da cadeia audiovisual, que a gente só fala de produção, distribuição e exibição, se a gente não fala também de formação e a gente fala também muito de preservação, essa cadeia ainda está incompleta, né? E a nossa sugestão é justamente expandir isso e pensar a formação em seus múltiplos aspectos, que é desde formação do técnico, como formação dos profissionais, mas principalmente formação de público, formação de pessoas que vão fazer curadoria, que vão abrir um cineclube, que vão abrir e que justamente vão abrir espaço para a circulação dessas obras, né? Então, eu sugiro que, se você puder dar uma lida, eu acho que ficou um material bem interessante, foi fruto de muito trabalho, muita relação. Ixi, tá aqui. Nada, eu só ia concordar, na verdade. Eu acho que eu estava pensando... agora foi. Estava pensando em falar disso da formação, porque realmente, né, eu acho que esse projeto da rodoviária ele passa por isso. Ele é formação de público, né? Ele não é só distribuição, ele é formação. Mas é isso. A gente, né? Que a gente se pergunta o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é arregaçar as mangas e tentar fazer, porque a gente depende muito, né, da política de Estado, né, da formação, da difusão, da distribuição, da produção. Eu queria também falar muito assim que a gente também está no estágio hoje no Brasil, e aí falando aqui como distribuidora, que se investe já bastante em produção, mas se esqueceu de investir na distribuição, né? Ano passado aqui a Joelma estava falando que pela Paulo Gustavo a previsão de investimento em 300 novos filmes, longas-metragens brasileiros, e o quanto isso em distribuição, né, em formação de público. Então, a gente precisa muito olhar e refletir sobre formação também. E é um papel primordial do Estado. Acho que ali em São Paulo, a SPCine vem fazendo um trabalho muito legal nesse sentido, né, de criação de cineclubes, o circuito SPCine. E aí, mais uma crítica também aos dados, né, que a gente carece muito dessa informação de dados, mas a SPCine, por exemplo, tem um circuito de salas de cinema onde eles pagam para a distribuidora um FII para exibir o filme em cartaz, deixar o filme em cartaz por 2 semanas, 3, quando ele estreia, mas o público que vai lá, ele não paga, ele assiste de graça. E a Ancine não considera esse público, porque como não é um público pagante de ingresso, a Ancine não computa. A gente está com um case agora muito interessante na vitrine, que é um filme de animação chamado Tech Tut, que a gente lançou pela sessão vitrine, e ele está quase em 11 mil espectadores, sendo que de 11 mil, 7 mil foram no circuito SPCine. E não estão computados. Aparece lá no Rentrack, que é uma plataforma que a gente paga para acessar alguns dados, acessar dados da estreia, os números das estreias dos filmes brasileiros, todos os filmes nas salas do Brasil, mas para a Ancine não computa. Então, assim, talvez falando um pouquinho de o que é o sucesso, né? Às vezes o sucesso talvez não é o ticket vendido, mas é como o filme encontra seu espaço, né? E outro dia eu também estava num encontro com o pessoal do Sesc, e a menina estava me contando que na pandemia eles licenciaram o filme brasileiro Meu Nome é Bagdá, da Caro Alves, e quando o filme estreou na plataforma, caiu a plataforma de tantos acessos. Então, assim, existe a demanda, mas buscar esses espaços, né? Acho que hoje no Brasil a gente
tem alguns espaços, a gente não fica tão preso só nas plataformas gringas, a gente tem no Sesc TV, o Sesc, tal, Cultural Play, mas complementando o que você estava falando, é entender qual é esse lugar que a gente vai encontrar. Não necessariamente, não precisa ser a sala de cinema. E, às vezes, o número do ticket não representa, né? Trazendo outro exemplo, a gente lançou também pela Vitrine, no final do ano, Propriedade, que é um filmão, um thriller brasileiro, que teve em Berlim, e que a gente fez em tickets vendidos. Chegamos a 6 mil espectadores. E, quando o filme entrou na Netflix, ele ficou entre o top 10. Então, assim, as pessoas querem assistir, mas os modelos de consumo estão mudando e a gente precisa também pensar junto nessas expectativas e nessas estratégias, né? A gente já tá no nosso horário. Eu queria saber se tem mais uma última pergunta. Tem a pergunta ali. Bom, meu nome é Lívia e eu não ia fazer uma pergunta, mas eu vou, porque você falou de disseminação e circulação. Então, eu vou dar uma contextualizada para quem não é do Brasil. É que a empresa brasileira de comunicação está para lançar a TV, não sei se para lançar, mas enfim, está para lançar a TV 3.0, que é uma TV que você vai ter integração com a internet. Então, você vai poder, tipo, tá passando um anúncio na TV sobre uma coisa. Aí você pode ir lá, clicar naquela coisa e você vai acessar aquela coisa. É basicamente isso, só que um pouquinho mais viajado ainda. Então, eu vou pedir para vocês viajarem comigo também. Tá. Isso cai nessa noção de disseminação e circulação. A gente debate muito, no rádio, por exemplo, elementos transmediáticos. Então, tipo assim, você pega um documentário, vou colocar na TV para facilitar, um documentário, e aí você fala de vários documentos oficiais de um país. Hoje em dia, com a internet, você tem como acessar esses documentos. E aí, com esses novos modelos de circulação, já que a gente não está pensando mais só na sala de cinema, eu queria saber como que o mercado audiovisual está preparado para lidar com narrativas transmediáticas ou multimediáticas, que não são encerradas ali só no audiovisual. Se existe algum debate, algum aporte, algum suporte dentro do mercado para essas novas narrativas emergentes, que param com essa noção de linearidade de uma narrativa, e aí agora você pode construir junto com a audiência realmente, tipo, o caminho da construção daquela narrativa. Então é isso, queria perguntar como que o debate no mercado está funcionando a respeito desse tema. The Sense. É uma boa pergunta, porque precisamente o Festival de Cinema de Málaga faz 9 anos. A gente começou com uma plataforma, mas faz 20 anos que a Málaga começou a desenvolver um trabalho com a indústria, observando os avanços nos processos criativos de produção. Se a gente ignorar as novas formas de produzir que estão sendo geradas através de tecnologia, ou através de transmídia, ou através de produções que estão mais holisticamente integradas, Málaga começou rapidamente a incorporar, primeiro, a zona da indústria. E essa zona da indústria, se você entrar no site do Festival de Cinema de Málaga, você vai poder ver que, de fato, eu queria muito falar desse assunto, e obrigado pela sua pergunta, mas não só para o cinema internacional, desenvolvimento de processos, de progressos e o trabalho em progresso também, a ficção, mas também temos os Spanish Screenings para os realizadores em espanhóis, tem o foco da América Latina, focando na América Latina, que levam a Espanha a ser difundido, mas também nós temos novas criações tecnológicas com o HAC, o Talent, o Málaga Talent, que ajuda jovens realizadores, e eu estou falando jovens de 15 a 20 anos, 25 anos no máximo, e
se são desafiados a desenvolver durante 5 dias que dura a sessão, e é mostrado para o público que o público são produtores de pessoas que estão procurando novos tipos de produções para sensações e a experiência que os públicos estão demandando. E esses talentos saem dali para efeitos não só de aprender a ocupar as máquinas que estão sendo produzidas daí para videogames e outros tipos de plataformas multimediáticas, que não só são cinemas, mas que do Festival de Málaga, que compreende as necessidades que tem essa indústria, que também são muitas, que foi criada entre sessões para poder contribuir e satisfazer essas necessidades. Isso não se trata de uma produção do Festival de Cinema de Málaga, mas é a forma que Málaga tem de poder acolher a uma pequena demanda de criativos talentosos que podem ver aí uma possibilidade concreta de aplicar para o seu projeto, e pode ser muito bem recebido, e você pode se interessar e você pode postular para esse projeto. Muito obrigado, Helena. Eu não sei, aqui no Brasil a gente ainda falta, né? Ainda tem muito a pensar sobre isso, de fato, mas já tem algumas iniciativas, assim, mas, de fato, e a televisão comercial também está pensando nisso, né? Porque a televisão comercial vai usar isso para vender produto, né? Então, é super interessante que você traz, e realmente essa questão, né? A gente vive o audiovisual, ele é uma tecnologia e está muito atrelado, né, a essas transformações todas. Então, tem mais alguma pergunta? Sim. Boa tarde, eu sou a Joyce. Então, vocês falaram sobre criar público para o cinema independente, mas eu mesma morava no interior, e nessa cidade do interior não tinha cinema. Tem pessoas que lá se queriam no cinema mais perto, 3 horas de viagem, de ida, de volta, virava 6, então era uma viagem pesada, as pessoas que só iam para o cinema pela primeira vez aos 18 anos. Então, como fazer nesses lugares onde não chega a informação, ter tipo um contato com o cinema independente? Como fazer essas pessoas que nunca tiveram contato chegar a conhecer, no caso? Eu acho que o Pedro trouxe um exemplo, que era a Programadora Brasil, os pontos de cultura, né? Que eu lembro, eu vim do interior do Rio Grande do Sul, e na cidade da minha família, que tinha 7 mil habitantes, eles receberam um kit ponto de cultura, que era uma tela, um projetor e uma caixa de DVDs da Programadora Brasil. Então, assim, política de Estado pensando nisso, nessa formação, nessa difusão, né? Isso nos falta ainda. A gente, enfim, deu muitos passos para trás, e agora está aí, nesses 2 anos do novo governo Lula, tentando reconstruir, né? Então, acho que a Sávio e o MINC estão nesse caminho. A Sávio e o MINC anunciaram recentemente a criação de uma plataforma de streaming para acesso de conteúdo brasileiro. Então, eles estão agora justamente com o edital aberto para licenciar obras brasileiras. Então, acho que muito em breve isso vai ser difundido mais amplamente. E eu acho que vai ser tipo uma Programadora Brasil, mas agora no streaming, né? Então, acho que é um pouco por aí que a gente consegue chegar, mas eu não consigo ver uma chegada mais efetiva para essa difusão sem ter uma política de Estado envolvida. Só acrescentaria que, hoje em dia, a gente tem... outro dia eu vi esse cálculo. Eu agora não estou lembrando o número, mas são centenas de festivais. Né? Os festivais viraram por isso que eu tenho falado assim, como é importante que o festival passe a contabilizar. Os festivais viraram um circuito alternativo, de uma forma. Então, em muitas cidades pequenas, tem festivais que são incríveis, assim, festivais só de filmes curtos, festivais, às vezes, com temas específicos, festivais que acabam incentivando a produção regional. Tem festival... Enfim, tem tantos exemplos, e aí vai depender muitas vezes de iniciativas de pessoas da cidade, os famosos promotores culturais, as pessoas agitadores culturais, de realizarem isso, mas precisa também, né? É uma coisa, por exemplo, que os festivais têm muita dificuldade, às vezes, de se
de terem uma continuidade, né, justamente às vezes por falta de uma política pública mais centrada ali. Mas tem até um texto que eu acho bem legal que fala: o festival é o novo circuito alternativo. E o digital facilitou muito isso, né? E hoje em dia ainda tem essa possibilidade dos festivais online também, que precisam ser pensados. Quando a gente fez o Cine BH na pandemia online, chegou a ser incrível assim, ver os comentários dizendo: caramba, que legal, eu nem sabia que tinha esse festival e eu não sabia que existiam esses filmes, e como foi legal poder ter acesso a isso, né? Enfim, é um pouco isso. Eu diria que uma das respostas estaria em cineclubes, festivais, e alguma coisa muito parecida com o Programadora Brasil está voltando agora. Então, enfim, temos alguma esperança. Just to mention, Só para comentar, just to give an example, vou dar um exemplo de algumas coisas que não estão acontecendo agora, mas alguns anos atrás. Mas na Romênia a gente tem muitos lugares que não tem TV, não tem streaming, não tem nada. E aí o que os produtores de cinema começaram a fazer, pensando em cidades e etc. O que eles fizeram? Os produtores e os criadores de cinema. Então, eles criaram esse cinema móvel. Eles pegavam esse caminhão e levavam para cidades. E aí, pela primeira vez em áreas remotas, em áreas rurais, começavam a ver filmes. Então, ninguém ajudou eles. Porque os filmes, os próprios produtores de filmes tomaram essa iniciativa e levaram esses filmes para essas pessoas, para terem acesso aos cinemas. E isso é algo que fez com que as pessoas fossem alcançadas, para poder alcançar essas pessoas. Pensando na cultura cinematográfica. Isso também aconteceu alguns anos atrás na Irlanda. Então, a Irlanda tem várias cidades pequenas sem cinema. E eles sabem dos streams e tal, as pessoas usam, mas os próprios produtores de cinema e produtores pegavam esses caminhões móveis de cinema móvel, levavam até as pessoas para que as pessoas vissem os filmes locais. E assim nós fizemos. Isso transforma as pessoas. Esse é o jeito, ao velho modo. Mas isso também foi feito na Índia e entre outros lugares. Assim, podemos chegar a áreas onde não temos internet, não temos cinema. E esse é o jeito que nós podemos alcançar uma audiência. Acho que foi um exemplo maravilhoso daquilo que eu estava falando, porque nesse caso aqui o engajamento das pessoas que fazem com a democratização, né, ao acesso a isso. Isso é super importante. E, poxa, a exibição itinerante, né, que é lá o começo do cinema, como é que o cinema chega nos lugares, é assim, exibição itinerante. Então, essa precisou ser a última pergunta. Gente, eu peço desculpa, mas a gente precisa encerrar, porque vai fechar aqui daqui a pouco. Mas a gente está sempre disponível aqui também para continuar a conversa nos corredores. Então, eu queria agradecer muito a vocês que ficaram aqui, resistentes até o final, e a essa mesa que compartilhou com a gente ideias tão bacanas e interessantes. Muito obrigado a todos, todas e todos, e nos vemos